A história da função exponencial se remete a uma lenda, e diz que um rei pede aos seus súditos que enviem jogos a ele, e que o jogo que ele julgasse melhor, o seu criador poderia receber o que desejasse. Um de seus súditos, então, criou o jogo de xadrez. O rei ficou maravilhado com esse jogo e cumpre sua promessa e pede para o súdito escolher o seu desejo. O súdito, ele diz que o rei colocasse uma moeda na primeira casa, na segunda o dobro da primeira e assim por diante. Então na primeira seria uma moeda, na segunda 2 moedas, na terceira 4 moedas, assim até o final. O rei então pede aos seus servos que façam as contas para ver quanto que ele estaria devendo ao súdito. Ao fazerem as contas, eles percebem que o rei estaria devendo muito, que o rei estaria falido. Essa lenda nos remete a uma aplicação de uma função exponencial. Em função das diferentes histórias de vida em diferentes organismos, nós temos 2 modelos de apresentar o crescimento populacional: o crescimento exponencial e o crescimento geométrico. Nós vamos falar sobre o crescimento exponencial. O crescimento exponencial é apropriado quando um jovem é aderido a uma população continuamente. Uma população que exibe um crescimento exponencial apresenta uma curva suave no crescimento, como uma função de tempo. O crescimento exponencial resulta numa curva de crescimento continuamente acelerada, como podemos ver na representação desse gráfico aqui. Thomas Robert Malthus foi um economista britânico. Ele é considerado o pai da demografia em sua teoria para o controle populacional, conhecida como malthusianismo. Agora, nós veremos um exemplo de como a fórmula do Malthus é usada no crescimento populacional exponencial. Para calcularmos o crescimento de uma dada população, precisamos primeiro começar com um número inicial para essa população. Neste caso, usaremos o n igual a 10, supondo que existam 10 pessoas nessa determinada cidade. Mas, para nós observarmos o crescimento exponencial dessa população, nós precisaremos primeiro descobrir qual é a taxa de crescimento dessa cidade. E para isso, nós usaremos esta fórmula, em que o R, que é a taxa de crescimento, são os nascimentos menos as mortes dividido pelo número inicial de população. Então, vamos supor um nascimento de 5 pessoas e a morte de 2. Então, a fórmula ficaria 5 menos 2 dividido por 10, que é a população inicial. Assim nós temos 3 dividido por 10, que é 0,3. Este 0,3 é a taxa de crescimento dessa população, porque foi tirada do primeiro crescimento que ela apresentou. Então agora nós faremos os cálculos nesta fórmula para poder descobrir o quanto que essa população cresceu a uma unidade de tempo à frente. No tempo 0, 1, 2 e 3. Vamos para os cálculos agora. Supondo o tempo 0, nós teríamos a população de 10, que é a inicial, como lá na fórmula, 1 mais o nosso R, que é 0,3, elevado ao tempo, que é 0. Isto dá 1,3 elevado a 0, que é 1, 10 vezes 1, 10. Então, no tempo 0, a nossa população é 10, que é justamente o início desse crescimento. No tempo 1, agora teremos 10, população inicial, 1 mais a taxa de crescimento elevado a 1,3 elevado a 10 vezes 1,3, 13. No tempo 2, 10 vezes 1 mais 0,3 ao quadrado, 1,3 ao quadrado, 1,69, 10 vezes 1,69 é aproximadamente 17. E no tempo 3, população inicial 10, 1 mais 0,3 elevado a 1, 1,3 ao cubo de 10 é aproximadamente 22. Lembrando que aqui nós estamos considerando somente o crescimento exponencial, ou seja, nós não estamos considerando o crescimento logístico. Então, a partir desses valores, agora nós iremos construir o gráfico para observar esse crescimento exponencial. No tempo 0, 10, marcamos um ponto. No tempo 1, 13. No tempo 2, 17. No tempo 3, 22. Lembrando que o gráfico está fora de escala, é só para a gente ter uma ideia de como ficaria. Ligando os pontos, este seria mais ou menos o gráfico desse crescimento exponencial neste exemplo. Agora nós observaremos um exemplo prático que realmente acontece no nosso dia a dia
que será o crescimento populacional das bactérias. Simples e prático de aplicação de função exponencial na realidade é na multiplicação de bactérias. As bactérias realizam um processo de divisão chamado mitose, em que uma célula-mãe origina duas células-filhas. Suponhamos que em um experimento, a cada unidade de tempo passado, as bactérias realizam essa divisão. Dessa forma, no tempo 0 teríamos apenas uma bactéria e no tempo 1 já teríamos duas, porque ocorreria essa divisão. A gente vai calcular quantas bactérias a gente terá no decorrer do experimento e vamos fazer isso jogando no gráfico. Mas para realizar, primeiro para a gente conseguir os valores, para jogar no gráfico, a gente precisa do auxílio da fórmula que a gente viu anteriormente. Nesse caso, a taxa de crescimento vai ser igual a 1, porque não haverão números de mortes e tanto o número de nascimento quanto o número inicial de bactérias será 1. Então, essa fórmula se reduziria a n vezes 2 elevado a t. Só que n, o número inicial de bactérias no início do experimento, também é 1. Assim, a fórmula seria resumida em 2 elevado a t igual a n, sendo n o número de bactérias que a gente terá nesse momento do experimento. Então, vamos ver aqui alguns exemplos para fazer pontos para colocar no gráfico. No tempo 0, teríamos 2 elevado a 0, que é igual a 1. Logo, no tempo 0, ou seja, no início do experimento, onde não aconteceu nenhuma divisão ainda, teremos apenas uma bactéria. Depois da unidade de tempo, temos 2 elevado a 1, que é igual a 2. 2 unidades de tempo, 2 elevado a 3, que é igual a 4. 3, 2 elevado a 3, que é igual a 8. 2 elevado a 4, que é igual a 16. E 2 elevado a 5, que é igual a 32. Esses pontos a gente vai marcar no eixo N, que é o da quantidade de bactérias. Esse eixo se equipara ao eixo Y, que a gente está acostumado a ver nas outras funções. E o eixo T é o de tempo, que seria o eixo X do gráfico. Então vamos lá. No início do experimento, ou seja, no tempo 0, temos uma bactéria. No tempo 1, depois de uma unidade de tempo, teríamos 2 bactérias. No tempo 2, teríamos 4. No tempo 3, teríamos 8. No 4, teríamos 16. E no 5, teríamos 32 bactérias. Dessa forma, podemos traçar o gráfico dessa função da seguinte maneira, em que a função é crescente, já que quanto mais tempo se decorre desde o início do experimento, mais bactérias nós temos.